Olá, tudo bem? Tô passando hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Nós já trabalhamos, nós já verificamos sobre a questão dos direitos do cidadão, os direitos das crianças, que todos podem ter direitos iguais, todos têm a possibilidade de receber os mesmos direitos, serem tratados da mesma forma na sociedade. Isso inclui as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Vocês se recordam? Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse conteúdo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidadania na atualidade. Houve uma Constituição que ficou conhecida como Constituição Cidadã, que foi um documento que reunia todos os direitos e todos os deveres dos cidadãos brasileiros. E essas informações lá continham informações de como os governantes e as leis deveriam funcionar. Eu vou ler um trechinho dessa Constituição para vocês. Acompanhe a minha leitura, tá bom? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Que é uma inviolabilidade? Nada pode ser violado, não pode ser desrespeitado. Então, eles têm o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, esse artigo da Constituição, ele faz parte de algo que é considerado um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O que seria o fundamental nesse termo, né? O que o fundamental significa? Que é importante, que é essencial, que é indispensável, não pode faltar para a vida dos brasileiros. Então, vamos lá. O que não pode faltar? O direito à vida, à igualdade, à segurança, à liberdade e à propriedade. Todos temos os mesmos direitos. Porém, não é bem isso que nós vemos acontecer, né? Várias outras situações deixam isso bem claro. Não é dessa forma que acontece. Lá no caderno 1, nós estudamos um pouquinho sobre os direitos dos cidadãos brasileiros. Vocês se recordam? Quais eram os direitos sociais do cidadão brasileiro? Eram os direitos que possibilitavam que eles tivessem uma vida digna, que garantisse a saúde, a educação, o trabalho, a alimentação, o lazer e a segurança. Essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela foi uma das primeiras a garantir esses direitos, tanto sociais como políticos. E isso possibilitou para que todo o povo brasileiro pudesse exercer a sua cidadania. Mas nem sempre foi assim. O Brasil passou por muitas lutas, houveram muitas batalhas, muitas conquistas também desses cidadãos, né? Um desses momentos mais importantes foi a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789. Se recordam sobre a Inconfidência Mineira? Nós conversamos bastante sobre isso. Existe até a comemoração no dia 21 de abril, que é sobre essa data, o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Foi um dos inconfidentes. Dá uma olhadinha no Tiradentes aqui, ó. A Inconfidência Mineira foi um ato muito importante. O que eles desejavam? Eles desejavam fazer com que Minas Gerais fosse separada do Brasil, porque eles não queriam mais viver sobre as leis, né, sobre os comandos do reino português. Então, um grupo de pessoas influentes, ou seja, que tinham dinheiro, né, que eram profissionais liberais, ou mineradores, ou fazendeiros, eles começaram a se reunir, se juntaram em busca dessa proclamação, né? Eles queriam decretar a República e a independência de Minas Gerais. Todos eles tinham muito dinheiro, né? Possuíam posses, eram pessoas influentes nesse meio de Minas Gerais. Porém, havia um único homem que ele era mais simples, ele era o que tinha menos recursos financeiros, que era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tá? Por que ele é conhecido como Tiradentes? Porque ele também era um dentista.
Só que esse movimento, ele não foi muito bem sucedido, porque eles foram traídos, vocês se recordam? Um dos inconfidentes acabou entregando todos os planos e todos eles foram presos. Porém, como todos os outros inconfidentes tinham condições, eles acabaram sendo beneficiados por isso. Então, ou eles eles trocaram a pena de morte, que era a pena máxima ao qual Joaquim José da Silva Xavier foi condenado, todos os outros conseguiram fazer de uma forma que a pena deles fosse trocada. Então, ou eles foram presos, ou eles foram exilados, eles foram expulsos do Brasil, eles passaram a viver em outros lugares. Tiradentes, ele foi condenado à morte. Então, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Esquartejado quer dizer que ele foi partido em pedaços. Por que teve essa guerra? Por que existiram esses conflitos da Inconfidência Mineira? Por conta dos impostos cobrados pelo Reino de Portugal. Vocês se recordam lá dos impostos sobre o quinto, que era a quinta parte de tudo que eles conseguiam, de todo o lucro que eles tinham? Alguns deles começaram a não pagar mais esse quinto. Então, o que o governo português deduziu? Que esse dinheiro ele estava sendo desviado, mas não era bem isso que acontecia. Eles não estavam pagando porque eles não estavam tendo lucro. Se eles pagassem o governo, eles ficariam sem conseguir sobreviver de uma forma decente, né, para suprir todas as necessidades que eles tinham. Então, o que o governo fez? Começou a cobrar ainda mais impostos. E por conta disso, que tinha derrama, que era o imposto sobre o imposto atrasado, por conta disso, eles começaram a se rebelar. Nessa rebelião foi que surgiu o movimento da Inconfidência Mineira, que foi o que nós conversamos agora e vocês já viram por várias vezes. Em toda a história do Brasil, nós tivemos diversos outros marcos, né? Várias outras batalhas, várias outras lutas que fazem parte da nossa história. E são graças a algumas delas que nós temos muitos dos direitos hoje. Uma delas foi em 1822, que foi o momento em que o Brasil se tornou independente de Portugal. A partir dessa independência, foi criada a primeira Constituição brasileira, que foi em 1824. Então, em 1822, o Brasil se tornou independente. 2 anos depois, em 1824, foi decretada a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição garantia alguns direitos dos cidadãos brasileiros. Era considerado cidadão toda pessoa livre, nascida ou naturalizada no Brasil, ou seja, os escravos não tinham os mesmos direitos, eles não eram considerados cidadãos, né? Porém, para que eles pudessem participar da vida política no Brasil, eles precisavam ter uma renda, um valor mínimo, né? Eles não poderiam ser qualquer pessoa, não era qualquer um que poderia participar dessa vida política. A democracia aqui no começo, no Brasil, era como na Grécia Antiga. Vocês se recordam que nós estudamos? Que ia para a praça, eles ajudavam a tomar as decisões, porém, só as pessoas mais influentes e somente os homens. Era a mesma coisa que acontecia aqui. Aos poucos, eles começaram a ter algumas ideias abolicionistas. O que seriam essas ideias? Eles começaram a lutar contra a escravidão. Então, alguns grupos já tinham esse pensamento de que os negros possuíam os mesmos direitos dos que os outros. Não só os negros, né? Os índios também. Então, ao longo do século XIX, foram criadas várias leis que foi modificando essa condição dos escravos. Em 1888, a escravidão do Brasil acabou no momento em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa lei, então, pôs fim ao trabalho escravo, mas ela não foi capaz de acabar com todo esse pensamento, porque as pessoas, muitos, continuaram tratando os negros de forma diferente, e isso até hoje ainda persiste. Muitas pessoas, por serem diferentes, principalmente na questão da cor de pele, acabam sofrendo preconceito e discriminação. Porém, existe um movimento, e graças a esse movimento foi criada uma lei que é considerado o racismo,
crime no Brasil. Esse movimento negro, ele é responsável por muitas das conquistas. E eles estão sempre atrás de que os negros tenham direitos de se manterem com as suas culturas. O tipo de cabelo, né? Eles prezam o cabelo cacheado, o cabelo crespo, a questão de não ter vergonha das suas características, de não esconder a sua religião. Então, os afrodescendentes, a partir de então, começaram a ter esse movimento negro a seu favor e, a partir de então, eles começaram a ter muitas conquistas. Uma delas foi o direito da comemoração pelo Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, que aqui em São Paulo, inclusive, ele é feriado, tá? Em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A Proclamação da República foi um movimento, né, na época, que ele foi feito pelos militares, liderado pelos militares, e eles derrubaram a questão do rei aqui no Brasil, né? Eles lutavam por direitos diferentes, porque até então o rei, ele pensava nos direitos do povo, ele pensava no povo, mas ele sempre colocava as coisas que favoreciam ao reino em primeiro lugar, né? Ele nunca ia passar o povo em primeiro lugar. Então, por conta dessa necessidade, essa insatisfação do povo, houve um movimento liderado pelos militares e em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Então, a partir de então, o Brasil não mais passou a ser governado por um rei, não era mais uma monarquia. O Brasil passou a ter um presidente da República. Com isso, o povo passou a votar, tá? Porém, não eram todas as pessoas que poderiam votar. Poderiam votar os homens maiores de 21 anos, que fossem alfabetizados. Não era qualquer pessoa que poderia votar na época. Mulheres não tinham direito de voto. Analfabetos não tinham direitos ao voto, tá? Porém, eles, independente da renda, eles podiam participar desse voto. As mulheres conquistaram o direito ao voto muitos anos depois, por volta de 1932, quando foi criado o Código Eleitoral. Mas não era qualquer mulher que podia votar, não. Eram só as mulheres solteiras ou viúvas e que tivessem renda própria, ou seja, que conseguisse se sustentar, que trabalhasse, uma atividade remunerada. Então, não era qualquer pessoa que podia votar. Mulheres casadas só podiam votar se os maridos permitissem. E nem sempre eles permitiam isso. As mulheres passaram a ter o voto obrigatório a partir de 1934. Porém, até chegar aí, muitas mulheres lutaram pelo direito ao voto, né? Lutaram pelo direito de igualdade. Algumas delas foi Isabel de Matos Gilon. Ela era uma dentista e foi a primeira mulher a votar no Brasil em 1880. Nessa época, só podia votar quem tivesse um título científico. E não dizia lá, não tinha uma lei que dizia que só seriam homens que tivessem títulos científicos. Então, como ela era formada em odontologia, né, ela possuía esse título científico, ela recorreu à justiça pelo direito do voto. Então, o primeiro voto feminino da história brasileira aconteceu em 1880. Quem votou, né, a primeira mulher a votar no Brasil foi a Isabel de Matos Gilon, e isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Além dela, uma outra mulher que também lutou pelos direitos femininos, né, em busca do direito de igualdade, principalmente nas questões políticas, foi a Leonilda de Figueiredo Daltro. A Leonilda, ela criou o Partido Republicano Feminino. Ela era uma professora, Leonilda era professora e influenciava o povo, principalmente as mulheres, pela luta pelo voto feminino. Em 1919, a Berta Lutz liderou um grupo de mulheres que criou um abaixo-assinado e colheu mais de 2.000 assinaturas. Se nós formos pensar, 2.000 assinaturas não é muita coisa, porém essas assinaturas buscavam a aprovação do direito de voto feminino, e ela foi apresentada ao Senado nessa época, tá? Na época de 1919. A primeira mulher a se inscrever como eleitora no estado do Rio Grande do Norte
né? A primeira mulher que adquiriu o direito do voto no Rio Grande do Norte foi Celina Guimarães Vieira, em 1927. Esse direito permitiu com que ela e mais 15 mulheres votassem nas eleições desse estado. Então, vocês podem perceber aí que houveram, antes da obrigatoriedade, antes do direito do voto feminino, houveram algumas mulheres que lutaram por essa igualdade. Alzira Soriano Teixeira foi a primeira mulher eleita no Brasil. Ela foi eleita prefeita pela cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Isso aconteceu em 1928. Por que isso aconteceu? Porque não existia nenhuma lei que impossibilitava as mulheres de se elegerem, né, de se candidatarem. Porque os homens nunca imaginaram que com o tempo as mulheres fossem começar a reivindicar por esses direitos. Outra mulher, que é uma paulista, Carlota de Queiroz, foi a primeira deputada federal eleita no Brasil. Isso aconteceu em 1933. Então vejam como algumas mulheres lá no passado influenciaram para o que nós temos hoje, pelos direitos que todas as mulheres têm hoje. Pode ser que se essas mulheres não tivessem lutado por esses direitos, hoje nós não possuíssemos tantos direitos como nós temos hoje. Poderia ser que ainda hoje existisse essa diferença entre homens e mulheres. Até hoje ainda é muito comum essa diferença na vida política. Se nós observarmos os cargos, as candidaturas políticas, nós vamos ver que a quantidade de mulheres que se candidatam a algum cargo, né, a alguma eleição, é muito pequena perto dos homens. Por exemplo, olhem esse gráfico. Em 2010, o número de candidatas femininas eram de 36. Então, haviam 36 mulheres candidatas. Sendo que havia 54 vagas ao Senado, tá? 236 homens. Então era uma minoria de mulher. A probabilidade de uma mulher conseguir se eleger senadora era mínima. E ainda é. Em 2018 foi o ano que teve recorde em candidaturas femininas. Se vocês observarem, houveram 353 candidaturas, né? Ou 353 candidatos a senadores. Desses, apenas 62 mulheres, tá? Ainda é muito pequeno, mas nós percebemos que vem aumentando, né? No intervalo de 8 anos, foi quase o dobro de candidatas. A partir de 1988, os analfabetos, que são aquelas pessoas que não têm domínio da leitura e da escrita, eles começaram a ter o direito de voto. Então, houve uma lei que deu o direito de igualdade social e política a todos os cidadãos brasileiros. Então, eles tinham direito à moradia, educação, todas as pessoas com igualdade. Algumas conquistas, elas então, como eu falei para vocês, elas influenciaram a nossa vida, né? Algumas coisas que nós temos direitos hoje. E essas conquistas, esses direitos incluem os direitos sociais, acesso à liberdade, à saúde, à educação, trabalho, à moradia, e os direitos políticos, que são aqueles direitos que garantem ao cidadão intervir nas decisões e acatar ou não as decisões, reclamar, né, sobre o seu candidato, sobre o seu presidente, sobre o seu prefeito. E em alguns momentos, dependendo da situação, o cidadão tem até o direito de tirar esse governante do poder. Mas, infelizmente, isso não acontece em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Em algumas partes, as pessoas não têm todos esses direitos respeitados. Vocês podem perceber aí na imagem uma escola no Maranhão, e não é uma foto antiga, é uma foto de 2018, onde a situação de educação para as crianças, a educação básica, é precária. Prestem atenção na lousa dessa escola, no espaço físico dessa escola. Então, eles possuem o direito à igualdade, porém não é isso que acontece sempre. Na outra imagem, nós temos lá moradias com situações de risco. É muito comum no Brasil nós vermos isso, né? Nessa imagem, o local tem um risco imenso de desabamento. Ela fica
em Maceió, no Alagoas, e também uma foto de 2018. Pensa uma chuva nesse local. Será que essas famílias que estão abrigadas, né, que moram nessas casas, será que elas vivem em segurança? Nós podemos perceber ao longo desse texto da apostila que muitas coisas que ocorreram no passado influenciaram a nossa vida hoje. Muitos dos direitos que nós temos hoje foi graças à nossa história, graças a toda a história que o Brasil percorreu, né? Então, Tiradentes, todas aquelas mulheres, Marechal Deodoro da Fonseca, todos eles tiveram uma grande influência para a nossa vida atualmente. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão realizar a leitura das páginas 215 a 222 do livro. Não é para realizar nenhum dos exercícios, tá bom? Somente realizar a leitura. Grifem as principais partes. Caso vocês tenham qualquer dúvida, anotem essas dúvidas e levem para nossa aula online em segunda-feira, tá bom? Vou terminando esse vídeo por aqui. Aguardo vocês segunda-feira. Bom final de semana. Beijinhos para vocês.